abençoados com todas as sortes de bênçãos. Sextou. Sextou. Aqui no Rio de Janeiro, uma temperatura extremamente agradável. Temperatura na casa dos 24, 25 graus, propício para você desfrutar aí com a sua família. Viver é bom. Desfrutar da vida é melhor ainda. Deixe-me dar boas-vindas aos novos inscritos. Olha, hoje pela manhã nós colocamos aí uma mensagem muito importante para você. Acabei de conversar com alguns irmãos agora na minha vinda para casa, alguns irmãos que estão desarmando esse gatilho. Explicamos de uma forma bem simples e clara que você não pode se permitir armar esses gatilhos que causam desequilíbrio emocional. Ouçam muito bem: cigarro não pula para a boca, comida não pula para a boca. Aprenda a ligar o botão do dane-se. Todas essas informações estão lá no programa de manhã de Confissão de Fé, e o tema da nossa mensagem o tema da mensagem é o gatilho mental do desequilíbrio emocional, tá bom? Depois você veja lá. Pois bem, deixa-me dar boas-vindas aí aos meus parceiros de bem todo dia. Alô, Arizinho da Mangueira, aquele abraço, hein, meu compadre. Alô, Adailton Dias, meu comparsa, tamo junto, hein? É pecado um pastor usar calcinha? Ora, se é pecado um pastor usar calcinha, pecado não se justifica. Essa semana, um bispo, que até então não era conhecido, pelo menos de mim, eu acredito por grande parte dos senhores, foi flagrado usando uma calcinha e uma peruca à noite, de uma atitude estranha. Como ele foi flagrado por alguém que o conhecia, ele investigando alguém, a desculpa esfarrapada. E alguém investigando ele. Porque de peruca e de calcinha, ficaria irreconhecível alguém dizer: é o bispo da igreja. Então era alguém que conhecia, sabia que ele tinha essa prática, essa rotina, e então filmou. Porque como conhecer um cara com a cabelo... Como se imaginar que uma pessoa à noite, de peruca loira e de calcinha, é o bispo da igreja? É o bispo que fala em línguas? É o bispo que entrega os elementos da ceia, que transforma o pão simples no corpo de Jesus? Como imaginar que uma pessoa com cabelo loiro e com uma calcinha minúscula, não tão minúscula, mas uma calcinha, pode ser a pessoa que realiza o casamento dos membros, que recebe o dízimo, representante de Deus? Então ele, como foi flagrado por alguém que o conhecia, porque se eu passar pela rua e ver uma pessoa de peruca loira e de calcinha, jamais eu vou dizer: aquele é o bispo da igreja. Então era alguém que conhecia, né? Então, se alguém o conhecia e o filmou, alguém também estava investigando essa prática dele. Então ele, surpreendido, foi às redes sociais, se eu não acredito, numa segunda-feira, dia 11, segunda-feira agora, próxima, foi às redes sociais para justificar o porquê que ele estava de peruca loirinha e porquê que ele estava usando calcinha. Ele disse que estava investigando um assunto. Bem, o cara bispo da igreja não pode ser, não deve ser policial nem investigador. Se ele é bispo da igreja, esta não deve ser uma praxe da investigação para um homem de uma conduta ilibada. Botar calcinha para investigar? Investigar quem? Investigar a mulher? A mulher estava traindo? Porque como que eu vou usar uma calcinha para investigar alguém, para ninguém me reconhecer? Haja visto que quem filmou sabia que ele era um bispo.
Investigar o quê? O que é que estava sob suspeita para um homem descer a uma prática dessa que para um homem, principalmente bispo, é vergonhoso usar uma calcinha e uma peruca? Era a mulher que estava sendo investigada para que ele não reconhecesse? Era seus filhos? Ah, era um traficante de uma facção. Não compete a um bispo. Compete ao policial. A polícia é investigativa. Não compete a ele. Então são as desculpas esfarrapadas de uma mente que está desassociada com a sua função, o qual ele tenta ser, mas não é. Porque nós já falamos que pastor é Cristo. Mas eles são o intitulado pastores, eles então querem cobrar das pessoas aquilo que eles mesmos não podem dar. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Se lá na igreja dele, um presbítero fosse pego andando de calcinha, ele iria excluir o membro. O que pode ser ainda mais saboroso para o seu cão do que o novo Dog Chow Nutrição Reforçada. A mistura do se não excluir, primeiro vamos às regras anteriores. Iria repreender o membro na frente de todo mundo, envergonhar, que eles gostam de envergonhar as pessoas. Eles iam colocar essas pessoas no banco como disciplina. E no mais, se fosse assim, igual ele, iria excluir da igreja. Se o membro da igreja dele não fosse nem pego de calcinha, se o membro da igreja dele não desse dízimo, sabe o que eles iam dizer? Você está em pecado, porque você não deu dízimo. Agora, não é pecado para um bispo botar calcinha e usar peruca, mesmo sob a alegação de que ele estava investigando. Então, quer dizer que se eu arrumar uma desculpa para pecar, pode? Ah, o que foi, Geraldo? Não, eu saí matando porque eu estava caçando criminoso. Então, quer dizer que, no caso do bispo, isso não é pecado? Claro que ele não matou ninguém, estou dando um exemplo. Porque se não é pecado para ele usar calcinha e nem peruca, não seria pecado alguém também não dar dízimo. Você vê como que o sistema está abalado. A mente da liderança, e não são todos, a mente da liderança evangélica está doente. Eu coloquei um vídeo esta semana e o Edielson Amorim, meu irmão, meu parceiro, meu respeito, receba um abraço aí de Geraldo Moraes, teu amigo, teu irmão. Eu coloquei um vídeo esta semana, está aí no YouTube. Depois você assista, por favor, dê aquele likeaço. Não era igreja, era hospício. A igreja não precisa de teólogos, minha gente. A igreja precisa de um psiquiatra. A atitude desse homem beira a psiquiatria. E a sua desculpa esfarrapada beira a imoralidade de alguém que se espera um exemplo. O que se espera de um bispo? O que se espera de um papa? O que se espera de um pastor, de um missionário? Homens que, olha o meu dedinho, entre aspas, que dizem que falam em nome de Deus. Será mesmo que a investigação iria esconder a sua verdadeira silhueta? Será mesmo que a quem ele foi investigar precisava usar calcinha? Peruca loira? Por que não botou uma peruca de James Brown? Se vestiu de mendigo? Por que ele não se botou um saco cheio de latas, vestiu a cara toda de preta, botou um bigodão e um black power e foi catar latinha tentando investigar, se bem que não é a função dele. Uma hora daquela da noite, não deveria o bispo estar orando, fazendo estudos para alimentar as vidas que cegas o ouvem? Mas sabe o que é isso? Isso é o sistema em ruínas.
É o sistema em decadência que adoece a sua liderança. Os caras vão mentindo tanto, que eles ficam doentes, sabe? O tiro sai pela culatra. E é claro que as suas vítimas vão defender os seus algozes. Você sabe que a psiquiatria nesses lugares se faz tão necessário que eles defendem quem os esbofeteia. Claro que eles vão dizer que é quem. Quem foi que fez esse pastor usar a calcinha e usar a peruca da Xuxa, a peruca loira, a Paquita, o pastor Paquita? Quem foi que fez o bispo virar Paquita? De calcinha azul e de peruca loirinha. Quem foi? Claro que foi a pombagira, que não foi a carne dele lá, claro. Claro que foi a pombagira que entrou nele. Não, você vai investigar uma pessoa, bota a calcinha, bota a peruca agora, escondido, hein? Meu irmão, ouça você que é evangélico. O sistema perdeu a vergonha na cara. Se alguém fizer alguma coisa contra mim, minha esposa, o meu filho, alguém aqui, não cabe a minha investigação. Cabe a minha sinceridade e honestidade, porque nada fica oculto. Uma hora vai se manifestar. A verdade é que o seu alter ego, na verdade, ele sempre teve vontade de fazer isso. Ele sempre teve vontade de desfilar de noite, sair por aí. Você sabe como é que é? O seu alter ego está nessa vida noturna, que vai se travestindo, a promiscuidade está no seu interior. Há uma passagem de Yahshua, o conhecido Jesus de Nazaré, em Marcos capítulo 7, versículo de número 20, que diz que de dentro do homem é que procede essas coisas: a impureza, a prostituição, o roubo, os homicídios, a paixão e a loucura. Está dentro do interior do homem, está lá dentro. Cabe a mim aqui treinar a minha mente para frear, porque senão cada um tem a sua debilidade. Cada um tem desejos escondidos que a moralidade na sociedade que nós, como indivíduos inseridos nela, não permite. Mas cada um tem o seu desejo escondido lá dentro. Está lá dentro. E se eu vivo numa sociedade que me reprime, ou que me absolve nas minhas loucuras, se me reprime, isso aqui vai ficando aqui dentro. Se eu encontro brecha, isso sai. Então é isso que acontece. A igreja está doente. A igreja precisa de um psiquiatra o mais rápido possível. E a única solução para esse bando de loucos é o evangelho da graça de Deus, e eu me apresento como psiquiatra dessas pessoas. Curar as suas emoções, sarar as suas feridas, trazê-las de volta a uma consciência plena de que o maior prejudicado nisso tudo é a família. É só você ter bom senso, ter equilíbrio e deixar de ouvir a voz dele no vídeo que ele colocou e olhar para a janela da alma da mulher. A mulher envergonhada, ferida, cheia de olheira, semblante vazia, foi usado ali atrás como álibi. É o álibi dele. Usado ali atrás como álibi. É o álibi dele. Nessa hora, a mulher tem que estar junto para ver que ele é o homem. Nessa hora, a mulher é usada como escudo emocional. Nessa hora, a mulher é usada como álibi. Mas a mulher não foi usada como parceria para a investigação. Ele não chamou a mulher e falou assim: o que você acha de botar uma calcinha sua, pegar uma peruca e investigar alguém? A mulher ia dizer: meu amor, não faça uma coisa dessa, você é um bispo, meu marido. Alguém pode ver você de calcinha na rua? Nessa hora,
a mulher não foi comunicada. Nessas horas, a mulher não pode falar, você é maluca, porque você não presta, o homem da casa sou eu que sou ungido, eu que sou um bispo, mas na hora de expor a vergonha à família, a mulher é usada. E a mulher vai não é porque ama, não é porque ela é cúmplice disso, a mulher vai em bem de um nome maior, que muitas das vezes é os seus filhos, a sua família e a sua casa. É por isso que ela se submete a essas vergonhas e esses caprichos. Que sabe quem fomenta isso? Um bando de crente doente, maluco, e que agora, ao invés de virar as costas e deixar ele com a calcinha e com a peruca dele aí, agora eles vão dizer que foi o diabo, coitado. Porque se o diabo atacar o bispo, ele acaba com a igreja. Meu irmão, se o diabo, ouça você que assiste esse canal pela primeira vez, eu estou falando numa boa, eu não quero partir pro birimbau, que eu já vou ficando coisado eu já vou virando no manto de atalaia. Meu irmão, se eu sou filho de Deus e o diabo me atacar, que Deus é esse? Que Deus é esse que consagra um homem a bispo e ele andar de calcinha na rua de noite com peruca? Sabe qual é o nome desse Deus da igreja evangélica? Eu botei o vídeo ontem também. O Deus que a igreja evangélica inventou. Sabe como é que é o nome desse Deus? É o Deus Mamon que eles servem. O Deus do dinheiro, o Deus do tutu. O negócio dessa turma é grana. E não importa o que se faça. O negócio dessa turma é realizar os desejos deles. O cara chega numa etapa da vida que ele ignora aquilo que é moral, aquilo que é louvável, aquilo que é de bom senso. Ele ignora o respeito, ele ignora que a vida dele é uma vida de parâmetros que devem ser seguidos segundo o que ele prega da palavra de Deus. E aí fragiliza a família. Porque se tem filhos pequenos envergonhados, porque a internet bombardeia mesmo. E aí fica fragilizada a família. E a família fragilizada e envergonhada, qual é o caráter? Então veja bem, por favor, você que frequenta esses lugares, você viu aí? Está estampada em tudo quanto é jornal. Estava lendo agora o jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, o jornal Dia Online, está em todas as mídias sociais. Um pastor, um bispo da igreja, chamada igreja, um dos seus pastores se suicidou. Sabe o que ele disse? Não estou nem aí, que se dane, problema dele, isso é um fraco. Ora, mas era funcionário dele, era empregado dele, pregava lá para arrecadar dinheiro para ele, que ele era o patrão. Como assim que se dane? E o bom senso à vida? Foi isso que Jesus ensinou? Quando o filho da viúva estava morto lá, e a viúva chorando num cortejo fúnebre lá na Palestina, Jesus disse o quê? Que se dane seu filho? Diz que ele é movido de íntima compaixão. Os caras querem dizer que são representantes de Cristo, mas não tem coração. Os caras não têm compaixão pelas vidas. O negócio dessa turma é grana. Alô, você que frequenta esses lugares, onde os bispos estão envergonhando as vidas, que a mim não me representa. Aqui no Sarapuí nós não temos bispos sobre a vida de ninguém. Aqui no Sarapuí nós não temos pastores sobre a vida de ninguém. As pessoas chegam aqui e querem que eu coloque a mão sobre a vida delas. Eu digo, aqui eu não coloco mão na cabeça de ninguém. Porque se a mão de Deus já está na tua vida, para que serve a minha? Qual que você prefere, a mão de Deus ou a minha? E eu tenho um recado para dar a você que frequenta esses lugares onde os bispos não consolam a vida das viúvas, não se comovem com a morte daqueles que trabalham para eles. Eu tenho um recado para você, aonde o bispo da sua igreja anda de calcinha de noite, de forma sinistra, estranha, de peruca, dando santa ceia a você, tomando o teu dízimo, botando a mão sobre a sua cabeça, mas durante a noite andando de calcinhas escondidas por aí. E como nada fica oculto sem que haja que ser revelado, o pau quebra e quebra aqui também. Saia desse lugar, toma vergonha na tua cara.
Procura um evangelho de verdade. Você precisa ouvir o evangelho. Sai desse negócio, desse medo, de ver Deus através de um homem. Para com isso. Toma vergonha na sua cara. E eu vou dizer uma coisa aqui, me desculpa a expressão. Bem feito. Bem feito. E assim como ele, vai ter mais desses líderes aí que serão pegos em flagrante, brincando com o sentimento do povo, brincando de falar em línguas estranhas, brincando de profetizar, brincando de falar com Deus, brincando de dizer que ama a família, expondo a família a uma vergonha dessa. Que vergonha! O marido da mulher pega de calcinha de noite e de peruca. Meu nome? Sabia não? Meu nome é Geraldo Moraes. Eles me conhecem aí como GG do Birimbau Ungido, o caçador de lobo. Tá dado o recado. Graça eterna.